Quero aqui para louvar ao Senhor. Vamos louvar o Senhor assim. Perto quero estar. Aonde? Junto ao. Eu creio. Declare para Cristo nesta noite que o seu prazer é isto. Tudo que há, eu quero, mas é pouco eu sei, mas ainda é pouco. Se comparado ao que ganhei, não sou teu amigo, me tornei. Cante. Aleluia! Te louvarei, Senhor. Constância. Mais uma vez eu te louvarei. Alabaxaramanai, queras tu reivindicandará. Aleluia! Oh, eu creio. Adorarei somente Jesus, somente a ti. Oh, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Você está aqui para louvar a Jesus, externar a Ele a sua adoração, o seu culto e o seu louvor, em nome de Jesus Cristo. Queridos, eu gostaria de compartilhar alguns textos da Bíblia com os irmãos. Primeiro texto está no livro de Salmos 91, versículo 1. Por gentileza, o irmão coloque ali para nós. Já está até ali, obrigado. E depois eu gostaria de convidar a vocês para abrir as vossas Bíblias no livro de Ruth, 8º livro da Bíblia. Nós também vamos fazer menção de alguns textos neste livro. Quero aqui, desde já, enquanto você vai encontrando, deixar os meus agradecimentos àqueles que nos confiou esta responsabilidade de poder compartilhar com os irmãos a pregação de Jesus, porque, pastora Josiele, de Gênesis a Apocalipse, o objetivo real da palavra é falar da redenção de Jesus. Então, a mensagem vai ser um pouco cristocêntrica, vai falar também de Jesus, certo, irmãos? Então, quero deixar o agradecimento aqui às irmãs do Círculo de Oração. Meu muito obrigado. Nosso pastor Reinaldo, que não está presente, está atendendo alguma agenda fora, e também nos confiou, nossa pastora, que também está aqui, e a vocês que estão aí, assim, atentos, ansiosos, para ouvir o que Deus tem para falar. O que eu posso garantir aos irmãos é o seguinte: se vocês for esperar alguma coisa de mim, vamos dar bênção apostólica e vamos para nossas casas, porque é melhor. Mas se vocês estiverem a fim de ouvir algo de Deus, da parte de Deus, então me aguente aí por menos umas 3 horas de relógio, que Deus vai falar conosco. Só um deu glória. Brincadeira, irmãos. Nós não vamos passar do horário, não. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, o livro de Salmo vai nos dizer assim, Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente descansará. Repete comigo. A sombra do Onipotente descansará. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo de número 16
vai nos dizer assim: disse, porém, Ruth, quem disse? Não me insiste para que te deixes e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17, só para entender melhor. Onde quer que morreres, morrerei ali, e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, senão outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Que Deus abençoe. Pode tomar o seu assento. Irmãos, eu gostaria de ministrar nesta noite. Vou tentar me segurar nos 8, não ir para os 80. Porque às vezes a gente está no 8 a 80 rapidamente, mas para que seja mais clara a mensagem do Senhor, vou tentar falar devagar. O livro de Salmo, que Deus abençoe a vida das irmãs, que tema maravilhoso. Que Deus abençoe a vida das irmãs. Eu vou precisar de 3 irmãs aqui. A irmã ali me ajudou, 3. Precisar de uma Ruth, uma Noemi e uma Orfa. Irmãos, o livro de Salmo, ele está nos fazendo uma promessa, uma garantia. Eu não quero me atentar muito ao Salmo 91, mas uma certeza que eu tenho, eu consegui entender uma confirmação na palavra de Deus, no livro de Ruth, com o livro no Salmo 91, versículo 1, que para mim foi uma confirmação da mensagem desta noite. Salmo 91 vai dizer assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Que esconderijo é esse? Se nós formos estudar a palavra de Deus, nós vamos entender que o que está querendo dizer aqui, que esse habitar é fazer morada. Fazer morada no esconderijo do Altíssimo. Mas como assim? O esconderijo do Altíssimo aqui, se nós formos estudar, aprofundar, você vai entender que está falando no sentido espiritual. É habitar na casa espiritual. Ou seja, aquele que habita na casa de Deus, aí tem uma promessa. Uns vão dizer, eu já vi gente falando isso, na sombra do Onipotente, mas irmãos, o texto não diz na sombra. A promessa é que aquele que está habitando na casa do Senhor, com todas as suas forças, com sua fé, que tem perseverança, que acredita que Deus é o seu provedor, o seu sustentador, é o seu ser maior da sua vida. A sombra do Onipotente vai descansar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre toda a sua vida. Então tem aqui algo, uma exigência e também uma promessa. Para aqueles que estão firmados na casa de Todo-Poderoso, no Altíssimo, no mundo espiritual, da celestial, conexão direta com Deus. O tempo todo ele está ligado com Deus, está fazendo morada com o Senhor. A sombra do Onipotente. Talvez você não entendeu. Isso quer dizer que se você confia no Senhor, se você acredita que Ele é o Deus que te guarda, que te livra, não precisa se preocupar com mais nada. Sabe por quê? Porque a sombra dele vai pairar sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua casa. Nada vai atingir você. Você vai ser um vencedor. Aleluia. Agora no livro de Ruth, eu quero fazer menção de alguns comportamentos que fala de uma família que estava morando na casa, mas não estava habitando no esconderijo. Salmo nos orienta a habitar no esconderijo. Ter fé no Senhor. O versículo 2 do Salmo 91 vai nos afirmar isso. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Agora aqui em Ruth, nós vamos aprender algo de uma família que estava na casa, mas não fazia morada. Como que é isso? O livro de Ruth, para que você entenda, o livro de Ruth foi escrito cerca de 200 anos depois que a história realmente aconteceu. 200 anos foi escrito depois que essa história aconteceu, uma história verídica. E diz a palavra de Deus
que essa história aconteceu nos tempos dos juízes. Não ainda havia reis em Israel. Israel era coordenada por juízes, e essa história aconteceu ali. Agora, diz a história também que o autor deste livro, alguns vão dizer que foi Samuel, mas o fato é que o autor ele é desconhecido. Eu aprendo algo aqui, por que algo que aconteceu 200 anos depois, Deus faz questão de escrever e deixar relatado para nós. Eu falo que é para nós, porque tanto tempo se passou, nós estamos aqui falando dessa história, desta família. Eu quero que você entenda, preste atenção em uma coisa. Diz a palavra de Deus no livro de Juízes, livro de Ruth, versículo 1, que no dia em que os juízes julgavam, uma família daquela cidade, daquela região, o povo de Israel, a família cujo nome o chefe desta casa era Elimeleque. Elimeleque, ele era o responsável pela sua casa, pela sua família. Diz também a história que esse homem, ele era príncipe em Israel, ele era alguém de importância naquela cidade. Ele não era qualquer pessoa. Diz também alguns historiadores que Elimeleque, quando havia algum problema, alguma provisão de água, as pessoas iam até eles. Noemi constituía-se uma família com sua esposa chamada Noemi, e também 2 filhos chamados Malom e Quilion. Preste atenção nisso. Família essa que tinha referências. Família essa que morava na cidade chamada Belém. O nome Belém significa terra do pão, casa do pão. Agora, lembra que o Salmo 91, vou estar sempre repetindo isso para que você entenda a diferença de quem está debaixo da sombra do Onipotente e para quem está na casa. Que casa? Belém, casa do pão. O que é Belém para nós nos dias de hoje? A igreja. A igreja é a Belém. A igreja em que você congrega, ela é a Belém dos dias de hoje. Mas a palavra de Deus aqui já está nos chamando a atenção, que para ter certeza e para ter vitória, para ter problema resolvido, não basta estar dentro da casa, não basta estar apenas dentro de Belém, é preciso confiar, fazer morada no Altíssimo e ter certeza que a sombra dele vai pousar sobre a sua casa. Somente quem está dessa forma que vive de uma maneira confortável, pastor. Diz a palavra de Deus que Elimeleque, ele passa por uma situação porque Israel era um povo que vivia assim, irmãos. Um dia estava adorando a Deus, Deus mandava fartura, daqui a pouco eles esqueciam de adorar a Deus e começavam a se relaxar, não ia mais para a congregação, não adorava mais e vivia dessa forma. Agora Deus pega e resolve trazer esse povo para próximo dele. Esse povo que não buscava mais a ele. Um povo que não dava mais valor aos princípios da palavra. Um povo que não buscava mais a ele nos momentos difíceis. Um povo que qualquer coisa já deixava de adorar a ele. Então Deus pega agora e pensa assim, faz um projeto. Eu vou cessar algo para que eles retornem para perto de mim. Eu vou fechar as portas para que esse povo comece a entender que a solução só está naquele que habita na morada do Altíssimo. Porque aquele que não está habitando na morada do Altíssimo, ele esquece de Deus. E agora o povo de Israel esqueceu de Deus. Então Deus pega e cessa o principal, aquilo que o ser humano mais precisa na vida terrena, que é pão, alimento, o arroz e o feijão nos dias de hoje. Começa a faltar comida. Mas eu fiquei intrigado. Por que estava faltando pão na casa do pão? Estava faltando comida na casa de Deus, na congregação. Eu aprendi uma coisa, o Senhor falou comigo. Está achando que não vai ter problema na casa de Deus? Está achando que não vai passar por crise estando na presença de Deus? Está achando que não vai ter luta seguindo os princípios da palavra? Deus trouxe-me aqui nesta noite para dizer uma coisa. Mesmo habitando no esconderijo do Altíssimo, não quer dizer que não vai passar por luta, não vai passar por perseguição, mas é necessário ter certeza e confiar que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente.
Aleluia. Mas Elimeleque, ele é o responsável pela sua casa. Quem sabe eu estou pregando aqui nesta noite para alguns Elimeleque. Alguém que é diretor de uma empresa, alguém que é proprietário de uma empresa. Esse pai de família que aqui me ouve também é um Elimeleque, porque no sentido responsável. Quem sabe, jovem, você é responsável também pelas suas atitudes. E aí, Deus me deu um subtema. Suas decisões e as suas atitudes definem os seus resultados futuros. Vou repetir. As suas decisões e as suas atitudes definem os seus resultados futuros. Agora Elimeleque reúne a sua família porque Elimeleque significa meu Deus é rei. E eu fiquei intrigado com isso porque o homem habita na casa do pão, habita na casa do Senhor, mas não tem pão. O nome dele diz que o meu Deus é rei. Rei é o chefe, rei é quem provê, rei é quem manda. A Noemi, o seu nome significa doçura, amável. Quilion significa definhamento. Malom significa fraqueza. Agora ele reúne essa família. Ele junta a família, faz essa reunião e diz: olha, não tem mais pão. Mas quem sabe, alguém da família, isso é palavra minha, disse assim: mas nós temos dinheiro, nós temos como comprar. Só que não tinha como comprar porque não tinha pão. Tinha dinheiro, mas não tinha provisão, não tinha pão, não tinha o que comprar. Quem sabe, muitas das vezes, tem pessoas passando em situações que têm recursos para adquirir, mas não consegue, sabe por quê? Porque precisa adquirir algo que não é dessa terra, é lá de cima. Sabe o que eu quero dizer? Precisa estar habitando no esconderijo do Altíssimo, porque muitas das vezes o dinheiro não compra saúde, o dinheiro não compra muita coisa, mas você está habitando no esconderijo do Altíssimo. A sombra vai pairar sobre a sua casa. Mas Elimeleque esqueceu dessas promessas. Elimeleque, eles tinham um chamado, uma promessa. Que promessa era essa? Essa era a família escolhida para dar sequência na ordem divina, para dar sequência num projeto divino chamado redenção. Esta família foi chamada para fazer parte da história e escrever algo extraordinário, porque era dessa família que haveria de continuar a genealogia de Jesus. Mas Elimeleque não queria saber da promessa. Ele não queria saber da responsabilidade. Ele não queria saber de intimidade. Ele queria provisão. Ele queria solução. Deixa eu trazer um despertamento para nós. Cuidado com a ansiedade em resolver os problemas, porque temos passagem na Bíblia de pessoas que quis adiantar o relógio de Deus e deu muito ruim. Quem sabe eu estou pregando nesta noite para pessoas aqui que estão passando um momento de crise, está passando um momento difícil na sua casa. Muito bem, mas nesta noite eu quero te dizer que não se precipite. Sabe por quê? Porque as suas decisões e as suas atitudes definirá o resultado futuro. Agora esse homem reúne a sua família e decide ir para uma terra, migrar em uma outra terra, porque ele ouve uma proposta de que em uma outra terra tinha bastância de pão. Ele ouve dizer que em Moabe havia fartura de pão. E ele não quis aceitar, pastora Josiele, passar pelo processo de Deus. Ele não quis aceitar em aguardar, em buscar, em se posicionar no esconderijo do Altíssimo, em fazer habitação no Senhor. Ele queria solução, ele queria provisão. E Moabe, a proposta de Moabe era muito boa, porque não faltava pão em Moabe. Quem é Moabe, presbítero Neilton, nos dias de hoje? Daquela porta para fora. A Moabe de hoje é o mundo. A Moabe
de hoje é o mundo, é a vida lá fora. Eu vou falar mais à frente quem era Moabe. E diz a palavra de Deus que agora ele reúne a sua família e segue para esta cidade, segue para este povo, esta nação, para poder conseguir pão. Agora, eu imagino, cadê minha Noemi? Quem vai ser minha Noemi? A maior. Pode ser a maior, não tem problema. Noemi, eu fiquei imaginando, será que Noemi não chegou para o esposo dela e falou assim, mas nós somos servos, nós conhecemos a palavra de Deus e nós vamos para Moabe, nós conhecemos o histórico de Moabe, não é melhor nós não ir para lá? Será que ela não falou isso? Como uma boa mulher sábia, com certeza ela diz isso para ele. Isso é palavra minha, conjectura minha. Só que Noemi, ela era esposa. Noemi, ela era obediente ao seu esposo. Noemi não quebrava princípios. Noemi, ela seguia os princípios. Talvez tenha alguém que possa estar me perguntando, mas ela tinha o direito de recusar e não ir para essa terra. Deixa eu te falar uma coisa. Na época dessa história, mulher não tinha direitos. Mulher não tinha nenhum direito. O único direito que ela tinha era dever de cumprir e obedecer às decisões do seu esposo. Se ela ficasse, se ela não fosse, ela poderia ser até morta. Então não tinha solução, mas ela tinha sim, sabe o quê? Obedecer o esposo e seguia ele, mas com seu coração, fazendo morada na casa do Altíssimo. Mas logo na frente você vai entender. Por quê? Obrigado, minha irmã. Agora estão todos em Moabe. Quem era Moabe? No capítulo 19 do livro do Gênesis, se os irmãos puderem colocar ali, capítulo 19 de Gênesis, versículo de número 36 e 37. Não dá para pegar isso aqui, não dá para pegar isso aqui não. Livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 36 e 37. Vai dizer assim, que as filhas de Ló, elas lançaram um plano para continuar a descendência do seu pai. Eu estou falando da forma já explicada, tá? O texto está ali. O que elas fazem? Elas decidem embriagar o próprio pai para que tivessem relações com o pai e ter filho com ele. E diz o texto que a primogênita, ela tem um filho do próprio pai. E qual o nome que ela coloca no filho? Moabe. Ela coloca o nome do filho, Moabe. E sendo assim, formou-se a geração de Moabe até os dias de hoje. Então aqui está um motivo. Deus repudiou esta nação por causa da geração dela. Uma geração que foi formada em cima de uma situação como essa, das filhas ter vida com o próprio pai. Deus abominou essa situação. Deus não queria conta do povo de Israel com Moabe. Deus não queria relacionamento com o povo de Israel com Moabe. Deus não queria nem sequer contato nenhum com o povo de Moabe. Mas quem é belemita aqui? Quem é Belém? Quem está morando em Belém? Quem mora em Belém? Belém é a casa de Deus, irmão. Você está na casa de Deus. Quem faz parte de Belém não pode se contaminar com Moabe. Quem é Moabe é o mundo. Se você é belemita, permaneça no esconderijo do Altíssimo, para que a sombra do Onipotente descanse sobre a sua casa. Esquece Moabe, porque Moabe, Deus não quer conta. Deus não tem nada para lhe oferecer. Deus não quer que você se misture com Moabe. Mas Elimeleque, ele chega naquela cidade e diz o texto, algumas traduções vai dizer que em poucos dias ele morre. Ele morre. Então, observa-se uma coisa. Noemi, com os seus filhos, poderia-se já tomar uma atitude e voltar para Belém. Mas os infelizes dos filhos dela, um chamava-se fraqueza e um doente.
Eu já entendi que eles não queriam saber nada de Belém. Eles não queriam ter conta com Belém, porque lá estava faltando pão. Certamente uma boa mãe preferiu dar ênfase aos filhos e permanecer em Moabe. Quem está em Moabe não tem alegria. Quem está em Moabe vai sofrer choro. Sabe por quê? Porque diz o texto que logo eles se casaram com moabitas. A coisa já estava terrível, irmãos, para esta família. Foi para uma terra que Deus não queria. Agora, chegando lá, eles tinham condições, porque diz o texto que eles venderam uma boa parte do que tinha. Elimeleque vendeu uma parte do que tinha e foi para essas terras. Eles tinham dinheiro e lá eles se casaram com mulheres moabitas, operador Eliseu. Já estava difícil e ruim a situação para eles estarem lá. Não, agora eles resolvem se casar. Resolvem criar laços. Tem laços, tem coisas que para nós, como diz a palavra de Deus, há caminhos que para nós parecem ser bons, mas no final é caminho de morte. No final é caminho de morte. O que Deus tem para você nesta noite, deixa eu profetizar, o que Deus tem para esta casa, o que Deus tem para sua casa é vida, o que Deus tem para sua família é vida, o que Deus tem para você é eterno, o que Deus tem para você nesta noite é eternidade, não é morte. Portanto, rejeite as propostas de Moabe. Tem jovem que às vezes prefere conhecer Moabita. Tem jovem que prefere conhecer Moabita. Os jovens solteiros aí já pega a visão. Os camaradas aqui não deram muita sorte. Foram se envolver com Moabita, preferiram dar gozo. Os da casa foram com Moabita, deu ruim. Deu ruim. Já pega a visão. Se você é o Elimeleque da sua casa, cuidado com as suas reuniões. Cuidado com as suas decisões. Porque você reúne. É diferente hoje um pouquinho, né, pastora? Se o homem falar que vai, a esposa vai, você, eu não vou não. Não é verdade? Tem esposa que não vai não. E olha que tem muitas vezes que tem muita mulher que está certa, tá, irmão? Muitas vezes nós homens aí, ó, se comportamos de uma forma que a mulher tem razão e o infeliz quer ir. Aí quebra a cara. Ela fala assim, não falei? É ou não é? Vai dizer que não acontece com alguém de vez em quando. A gente vai lá, quer fazer uma coisa, quer tomar uma atitude e não faz. Daqui a pouquinho, mulher, não falei? Quer dar ruim aí? Se vira. Irmãos, é sério a palavra de Deus nesta noite? Esta família, diz a palavra de Deus agora que morreu-se os filhos de Noemi. Morreu Malom e morreu Quilion. E agora só resta Noemi. Diz o texto que Noemi já não era mais uma jovem, como a irmã ali. A irmã está jovem ainda. É, Davi? A Patrícia está jovem. Mas, diz a palavra de Deus que Noemi já estava de idade bem avançada. E agora, ela ouve dizer que Deus havia visitado Belém. Deus havia visitado Belém. Havia voltado a ter pão em Belém. Agora, eu tenho certeza que quase todos já leram essa história. Você já se perguntou, por que só Noemi que não morreu? Porque eu perguntei para Deus, por quê? Se todos foram para uma terra que Deus não queria. Mas morreu Elimeleque, o chefe da casa, morreu Malom, morreu Quilion, mas Noemi não morreu. Você sabe por quê? Quer que eu diga? Sim ou não? Porque Noemi não quebra princípios. Quem quebra princípios não morre em pecado. Quem quebra princípios não morre com bala perdida. Quem não quebra princípio não anda vagando lá fora. Noemi, ela cumpriu os princípios da tradição, da cultura e da palavra. Porém agora ela está só. Porém, ela também está com suas noras. Que é órfã. Cadê minha órfã? E Ruth.
Ruth é grandona. As moabitas, segundo a cultura, eram as mulheres grandes, né? Grandes. Agora Noemi está com Ruth e com Orfa, viúva. E as suas duas noras, também viúva. Só que Orfa e Ruth, elas ouviram, porque elas casaram com judeu. Então, elas ouviram a palavra de Deus. Elas foram apregoadas a elas os conhecimentos judaicos, a tradição judaica, ainda que eles estivessem em terras estranhas. Mas o judeu, tutano, matuto, ele não abre mão dos conhecimentos, ele não esquece, porque logo de pequeno ele já decora toda a Torá, toda a palavra ele já consegue, desde criança. E elas casaram com esses homens, e elas ouviram falar da palavra. Agora o que acontece é que Noemi decide partir de volta para Belém. Aqui eu trago uma palavra. Quem está em Moabe, que ouve a palavra, deseja voltar para Belém. Quem está lá fora, deseja vir para a presença. Sabe por quê? Porque o pão que é servido em Belém é um pão que alimenta o corpo, a alma e o espírito e leva para a vida eterna. O pão que é servido em Belém é o pão que vem do céu. E o pão que vem do céu, para mim e para você, está na casa. Chama-se Jesus de Nazaré. Ele é o pão da vida que desceu do céu para dar vida, para dar vida, para dar vida, para dar vida. E ela agora pega as suas noras e segue em destino para Belém, para a casa do pão. Mas Noemi, mediante as dores que ela sofre, as decepções que ela passa, ela se diz que agora ela não é mais doce, agora ela é amarga, porque ela entende que Deus havia castigado ela por ela ter ido para Moabe. Isso é o que ela entendia. Porque Deus tirou o esposo, tirou os filhos, e agora restou ela, velha, com duas noras moabitas. E como que ela vai voltar agora para Belém com duas moabitas? Se Deus não queria conta com Moabita. Permita-me dizer uma coisa. Já foi dito aqui, o Senhor falou que não é para você abrir mão do chamado que Deus lhe confiou. Não é para você abrir mão do chamado que Deus lhe confiou. Não é para você sair de Belém, porque é em Belém que Deus vai mandar pão. Só que, se você abrir mão do chamado, se você não quiser mais fazer a obra, se você não quiser fazer parte do círculo de oração, por birra, por qualquer motivo, se você não quiser mais ser crente, não quiser dar sequência ao plano de salvação, aí Deus pega, faz algo extraordinário. Noemi chega para Ruth e Orfa e fala: olha, vocês precisam voltar para vossas crenças, para vossa mãe, porque o povo moabita, quem mandava na casa, até isso o povo lá não prestava, quem mandava na casa não era o homem. O povo de Moabe, quem mandava na casa era a mulher. Quem impetrava a bênção não era o homem, era a mulher. A cultura deles era essa. É só você estudar os livros daquela povo que você vai entender. Quem mandava na casa era a mulher. Portanto, por isso que Noemi diz para ela: agora pegue vocês, minhas filhas, vão para a casa da vossa mãe, porque vocês são novas, e para que vocês casem de novo, porque ainda que se eu tiver hoje homem, vocês não vão esperar eles crescer para poder casar de novo. Então vocês estão livres, vocês vão e estão liberadas. Mas na verdade, Noemi, ela não queria essa responsabilidade, porque ela não tinha mais fé. Ela não quebrava princípios, mas ela não tinha mais esperança. Ela achava que Deus havia castigado ela. Mas Deus te dizer uma coisa: será que não tem alguém aqui dessa mesma forma? Está achando que está sendo castigado por Deus? Está achando que Deus não está te ouvindo mais? Está achando que Deus não está te vendo?
Ah, meu irmão, você está enganado. Deus está te ouvindo nesta noite. Deus está te vendo sim. Deus está te vendo qual é a crise que você está passando. Deus está vendo qual é a situação que você está enfrentando. Quem sabe a sua situação que você enfrenta é espiritual, é uma guerra, é uma batalha que você está passando. Deus está te vendo o que você está passando. Agora ela pega as suas noras e despede. Orfa. Orfa, ao significado de órfã, a que deixa. Órfã chora, faz aquele teatro todo, faz aquela farinha ali, mas quando entende o negócio, dá um beijinho no rosto e deixa, vaza fora para suas culturas. Aí eu falei, Senhor, mas por que ela fez isso? Sabe o que Deus me falou? Tem gente que muitas vezes está na casa. Tem gente que muitas vezes ouve a palavra. Tem gente que lê a palavra, mas não obedece. Tem gente que faz parte. Tem gente que toma ceia, mas não obedece à liderança. Tem gente que faz parte dos departamentos, mas critica o irmão que errou na letra, critica o outro que pregou devagar. Irmão, pelo amor de Deus, sai dessa Moabe, porque essa Moabe é caminho de morte. Vem para Belém, porque em Belém tem vida, tem provisão, tem pão e tem libertação também. Aleluia! Mas diz a palavra de Deus, está aí no texto, que Ruth, ela também ouviu falar da palavra, como Orfa também aprendeu. Só que eu achei uma coisa muito linda, que quando tem muitos que estão abrindo mão das suas responsabilidades, muitos não querem fazer a vontade de Deus, não querem trabalhar na obra, não querem fazer, beleza, respeitamos o seu direito. Tem aquela que entende. E Ruth entendeu direitinho o negócio. Coloca lá, por favor, Ruth. Por gentileza, Ruth capítulo 1, versículo 16 e 17. Quando Noemi chega para ela, você não vai não? Ela, para onde? É para sua casa da sua mãe, você viver sua vida. Irmãos, voltar só um pouquinho só. Se essas mulheres voltassem para Belém, se elas fossem para Belém, segundo a cultura judaica, elas poderiam ser mortas. Elas poderiam ser mortas. Porque o povo judeu não queria contato com Moabita. Era a ordem do Senhor. Elimeleque, que foi um suicídio doido, que foi para lá. Como é que elas vão agora para uma terra onde o Deus deles não quer que eles vão fazer contato? Orfa desistiu, rapou fora, vou morrer lá não, morro aqui. Mas Ruth não insiste para que te abandone e nem deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. Ali pousarei. Eu, o teu povo será, é assim que diz? O teu povo será, o teu povo é o meu povo. E o teu Deus será, o teu Deus é o meu Deus. Ela era moabita, ela sabia que Deus não queria nem saber dela, Deus não queria contato com ela, mas ela não estava nem aí. Ainda que Deus não me quer, eu quero. Ainda que Deus não quer que eu vou. Sabe por quê, meu irmão? Porque Moabe é morte, é idolatria, é prostituição, é pecado. E ela cansou de viver no pecado e na idolatria. Ela queria um Deus que tem vida, 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 que tem vida. Obrigado, minha irmã. Ela decidiu por um Deus que não queria contato com ela. Você está entendendo, irmão? Sim ou não? Tem gente dizendo assim: eu não prego porque eu não sei falar direito.
eu não vou para o ciclo de oração porque eu acho as irmãs assim, né? Eu sou novinha, eu não vou para o ciclo de oração. Para de desculpa, irmão. Está na hora de você rever os seus conceitos. Abandonar essa capa de Moabe e encarar que Deus quer conta com você. Encarar que Deus chamou você. Encarar que a sua casa, a sombra do Onipotente, vai descansar. Se você não está vendo a sombra descansando, comece a habitar então. A habitar no esconderijo do Altíssimo. Comece a botar o joelho no chão, a boca no pó, no jejum e na dependência de Deus, que você vai ver a sombra pousar sobre a sua casa. Aleluia! Ei, tem gente que está com as malas prontas, querendo desistir do que Deus chamou. Tem gente aqui querendo já sair da igreja, porque não vai com a cara do irmão, da irmã. Deixa eu te dizer uma coisa, você não está aqui, não é por causa do sacerdote, nem por causa da irmã, nem por causa do irmão. Você está aqui por causa de Jesus. Foi Ele que te escolheu. Você está aqui, é porque Deus escolheu hoje para dizer para você: não entra nessa Moabe, não vai para essa Moabe, vem para Belém, porque em Belém tem pão. Ah, mas eu já fui para Moabe, então volta, porque quem foi, voltou. Noemi voltou, e Noemi foi recebida. Esta mulher foi recebida de volta, e agora ela tem uma moabita com ela. Só que Deus tinha traçado um plano extraordinário. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você se comporta como Elimeleque, está na casa do pão, na igreja, mas não tem mais fé, não está mais habitando no esconderijo do Altíssimo, aí vem as propostas, aí vem três demônios, me disseram, me falaram e me contaram. Me falaram que o irmão fulano, me falaram que me contaram. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Se você está dando ouvido a isso, você vai parar em Moabe, você vai morrer. Mas se você estiver dando ouvido do Espírito Santo, se você estiver dando ouvido a voz do Espírito Santo que fala nesta noite, você vai comer pão do céu, você vai fazer morada, e a sombra do Onipotente vai descansar sobre você. Aleluia. Agora diz a palavra de Deus que Ruth, esse relógio aqui não está a favor de nós não. Ruth, ela chega em Belém com sua sogra, já cansada, bem velha, e ela nos dá uma lição extraordinária. Ela chega em Belém e ela já fala logo: minha sogra, aonde é os campos? Aonde ficam os campos? Para eu ir já lá e... Olha, ela conhecia tanto a palavra, tanto a cultura judaica, que ela falou assim: aonde ficam os campos? Está no texto, está na Bíblia. Onde ficam os campos para que eu rabisque? Sabe o que significava isso? A lei, em Levítico, se não faz da memória 23, vai dizer que Deus falou assim, ó: Moisés, fala com o meu povo, que é para eles plantarem, mas na hora da colheita não é para eles pegar nada do chão. Não é para colher nada do chão. Deixa o que cai no chão para os pobres rabiscarem e para os estrangeiros. Quem era Ruth? Estrangeira. Então ela sabia, ela ouviu bem a palavra, ela tinha conhecimento. Então ela pega e agora vai rabiscar em uns campos, diz a história, diz a palavra, que ela vai nos campos, estou antecipando que o relógio está correndo, ela vai para os campos de um homem chamado Boaz. E ela não sabia quem era Boaz. E logo o homem, quando a viu, já se encantou. Essa galera aqui vai gostar do que eu vou falar. Foi amor à primeira vista. Não gostaram, não? Os jovens aí, rapaz. Quando Boaz viu a moabita, ele se encantou, porque ela era bonita. As moabitas eram bonitas. Mas ele se encantou, não foi só pela beleza, e agora você vai dar glória. Porque ela chegou em uma terra estranha, ela era estrangeira, mas não ficou com os braços cruzados, já procurou logo o que fazer. Sabe o que eu aprendi aqui? Que tem gente
que não é estrangeiro, já está na casa, pastora, faz tempo, mas não quer saber de fazer nada, só quer ficar com os braços cruzados. Mas nesta noite Deus mandou aqui para te dizer uma coisa: desencruza os braços e começa a botar a mão no arado, porque tem coisa boa para tua casa, tem coisa boa para quem é trabalhador, porque quem é preguiçoso, a palavra é essa, vai ter com as formigas, ó preguiçoso, vai aprender com elas, sabe por quê? Para que você trabalhe para Deus. Agora diz a palavra de Deus que Boaz se encanta com a moça que era moabita, que Deus não queria saber dela. O projeto de Deus, já estou resumindo e concluindo, o projeto de Deus era para que esta família seguisse com a genealogia de Jesus. O homem veio, endoidou a cabeça, desviou, foi para o mundo, e agora, por Noemi cumpriu os princípios. Ruth conhece a palavra, decide escolher por um Deus que não queria ela, e agora ela pensava talvez que ao chegar em Judá, ela poderia ser apedrejada, rejeitada, maltratada, violentada, mas aí ela encontrou o remidor Boaz, e Boaz diz para ela: olha, ninguém toque na moça, ninguém deixe ela passar sede, ela não vai mais ficar catando as espigas do chão, eu quero que vocês separem a dela. E na hora de beber água, pastor Geliade, os estrangeiros bebiam água suja. E quando a moça der sede, é para ela vir beber com os patrão. É na hora do almoço, é para vir comer com os patrão. Você não está entendendo nada. Quem decide por Deus, quem escolhe aceitar Jesus, a bandeja é farta. Quem escolhe o lado de Jesus, quem prefere estar na presença, Deus tem provisão, Deus tem pão, Deus tem provisão. Quem escolhe fazer a obra, Deus tem provisão. Quem escolhe permanecer debaixo da morada do Altíssimo, Deus tem provisão. Se coloque de pé. Deixa eu trazer uma palavra para você nessa noite. Se Moabe tem feito proposta, desista disso. Ei, se as bandejas de Moabe estão sendo farta, sai fora. Sabe por quê? Que ainda que a crise que você está passando, seja falta de pão, seja espiritual, vai voltar a florescer. Os campos vão voltar a ficar verdejante. A sua casa onde faltava alegria, vai voltar a ter alegria. Ei, se você tem orado por este filho, não desista, não desista. Não faça como Elimeleque, que desistiu de Belém. Não desista do seu filho, não desista da sua casa, não desista do seu casamento, não desista de Belém. Adora Jesus, adora Jesus. O Espírito Santo está aqui, a presença está aqui, o Pai provedor está aqui, e hoje tem pão na casa. As bandejas do céu estão se servindo nesta noite, estão para ser servida. Basta você tomar posse nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Você, quem sabe, nesta noite tem ouvido o inimigo falar no seu ouvido que não é mais para você reunir, tem botado no seu coração que você errou, que você pecou. Deixa eu te trazer uma palavra. Quando o inimigo vier para você falar no seu ouvido que você não pode porque você fazia, que você não pode fazer porque você era, ele não está mentindo. Você era um pecador, você era um errante, ele está certo. Mas quando ele vier te lembrar o seu passado, deixa eu te trazer uma palavra, olhe para cá, lembre a ele o futuro dele. Você não entendeu nada. Quando vier no teu ouvido dizer que você não pode porque você errou, porque você fazia, você era, agora você é de Jesus, agora você é do povo de Deus, você é de Deus. O inimigo, ele vier te lembrar isso, lembra ele o futuro dele, que é um lago de enxofre, de fogo, que não se apaga, é um lago de morte eterna. Esse é o futuro desse infeliz que fala no teu ouvido muitas das vezes, tentando botar você para baixo, tentando te desanimar. Mas Deus nesta noite está falando: anima-te, ergue a cabeça, sacode a poeira e volta para Belém. Volta para Belém.
você que está distanciado, quem sabe você está afastado, quem sabe você nesta noite está sentindo no seu coração que precisa fazer uma nova aliança com a Belém de Deus. Este é o momento. Quem sabe você está, meu Deus, eu preciso fazer como Ruth. Eu preciso fazer como Ruth, aceitar a Jesus, aceitar a esse Deus, porque esse Deus mudou a vida dessa mulher. Quem sabe você está sentindo isso no seu coração? É o Espírito Santo falando: este é o seu momento. Vem, 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 porque o Espírito Santo, ele está aqui na casa para te receber. Oh! Fecha os teus olhos. De que rastou a minha luz, a minha salvação em a ti. É noite de redenção. É noite de você se render. É noite de você se render. É noite de você se render. Oh! Igreja, se você aqui já está a primeira alma para Jesus, aqui já está a primeira vida, eu quero saber onde está a segunda. Ei, ele já decidiu que o Deus é o Deus poderoso que refugia ele. A sombra está pousando sobre esta casa nesta noite. Aonde está a segunda vida? Aonde está a segunda vida? Aleluia. Tem pessoas aqui que têm pensado em desistir da responsabilidade. Ei, não se intimide, não se intimidem. Eu sempre, eu sei, voltará. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para